O filme começa com o vídeo de uma mulher chamada Stephanie, falando sobre uma receita que ela vai ensinar, porém, antes de começar a sua receita, ela fala para os seus inscritos sobre um caso em andamento envolvendo a sua melhor amiga, Emily, que está desaparecida há 5 dias, e fica emocionada ao falar disso, mas após se recompor, ela começa a recapitular aos novos espectadores o que aconteceu. Stephanie explica que não conhece Emily há muito tempo, e a conheceu no jardim de infância de seu filho recentemente, onde uma semana atrás ela foi buscá-lo na escola e o encontrou com o seu amiguinho, que pergunta se eles poderão brincar hoje. E nisso ela acaba conhecendo a sofisticada Emily, que é a mãe do amigo de seu filho. E vendo a birra dos garotos querendo brincar, Emily convida Stephanie para tomar uns drinks em sua casa enquanto os meninos brincam. Após isso vemos Stephanie chegar à sofisticada casa de Emily. Enquanto elas conversam, descobrimos que o marido de Emily é um escritor e que Stephanie se tornou uma viúva depois que seu irmão e marido morreram em um acidente de carro. A conversa delas então é interrompida quando o marido de Emily, chamado Sean, em casa. Stephanie então diz a Sean que leu o seu livro e adorou. Mas após ele subir para tomar banho, Emily diz que Sean não escreve nada desde o primeiro livro há 10 anos. E eles estão próximos à falência. No dia seguinte elas levam os garotos para o parque e Stephanie tira uma foto de Emily para o anuário da escola. E Emily ordena que ela apague a foto e não explica o porquê. Stephanie obedece sem questionar. Mais tarde elas vão para a casa de Emily para tomar mais alguns drinks. E as duas começam a compartilhar segredos. Emily então revela que alguns meses atrás ela e seu marido chamaram uma terceira pessoa para eles se divertirem. E após dizer isso diz que é a vez de Stephanie falar algo. Stephanie diz que depois que seu pai morreu ela acabou conhecendo um filho que ele teve de outro relacionamento. Em um momento de fraqueza eles acabaram fazendo coisas que não deveriam. E após escutar isso, Emily começa a zoar ela e então pergunta se ela pode pegar o seu filho na escola, porque ela terá que cuidar de alguns negócios no trabalho, e Sean tá em Londres cuidando de sua mãe que se acidentou. Stephanie então gentilmente aceita e vai buscá-lo. Porém, após passar 2 dias ela começa a ligar para Emily, porém não consegue contato. Ela então liga para o trabalho de Emily e descobre que ela foi para Miami fazer algo. Após isso ela liga para Sean, que não sabia de nada, pois Emily não havia o avisado disso, mas diz que ela sempre some por alguns dias quando sabe que seu filho está seguro. No dia seguinte ele volta para buscar o garoto, e quando Stephanie diz a ele que nem assistente de Emily consegue entrar em contato com ela, eles procuram a polícia e dizem que Emily já está desaparecida há 3 dias e após fazerem algumas perguntas os policiais dizem que vão fazer um boletim de pessoa desaparecida. No dia seguinte um detetive vai à casa de Sean, para informá-lo que Emily não estava em um voo para Miami mas que alugou um carro no dia em que desapareceu. Após isso vemos Stephanie finalizando seu vídeo original postado 5 dias após Emily desaparecer, atualizando seus espectadores sobre o carro alugado. Mais tarde ela recebe uma dica de um de seus inscritos e com isso a polícia acaba encontrando o corpo de Emily dentro de um lago em Michigan. Em seguida vemos um funeral sendo realizado para Emily. Após a cerimônia Stephanie e Sean consolam um ao outro, o que leva os dois a fazerem coisinhas. Na manhã seguinte Stephanie fala com o detetive e fica incrédula quando ele fala que a autópsia de Emily não só mostrava que ela estava com o fígado comprometido por causa de álcool, mas também tinha muitas marcas de entorpecentes injetados no seu braço e acrescenta que Sean fez um seguro de vida para ela no valor de 4 milhões, pouco antes dela desaparecer. Mas Stephanie disse que ele está totalmente errado e o convida a se retirar. Após isso, Stephanie vai à faculdade onde Sean trabalha e o vê muito íntimo de uma professora. Mais tarde no jantar, o filho de Sean diz que viu sua mãe no recreio da escola e que ela mandou um beijo para Stephanie. No dia seguinte vemos Stephanie cada vez mais desconfiada. Ela então pergunta a ele sobre o seguro de vida. Ele disse que isso foi ideia de Emily, e os dois fizeram o seguro de vida pensando no futuro do filho deles. E ao entender isso, Stephanie diz que sabe o que ele e Emily fizeram há alguns meses atrás. E esclarece que não curte colocar uma terceira pessoa nas relações entre dois.
E nisso ele explica que Emily era uma mentirosa patológica e que isso nunca aconteceu, e em seguida convence a se mudar para morar com ele. E após aceitar, ela vai remover as coisas de Emily do closet, porém após terminar ela fica espantada ao ver tudo retornar para o lugar. Após isso ela vai levar os garotos para a escola. No caminho o filho de Sean dá um envelope a ela dizendo ser de Emily. Quando Stephanie abre encontra uma foto de sua família escrito pegadora de irmão. E então recebe um telefonema de Emily zombando dela e dizendo que ela pode beijar Sean 4 milhões de vezes se ela quiser. Após isso, acreditando que essa ligação foi coisa da sua cabeça, ela continua a pesquisar o passado de Emily, e descobre que um de seus quadros foi pintado por um amante, e ao ver a assinatura ela descobre que foi pintado por uma mulher. Ela então rastreia a artista Diana Ilan, que afirma que já teve um caso com Emily, mas que a conheceu como Cláudia e que ela era uma vigarista que roubou seu dinheiro. E em seguida da Stephanie a única coisa que Emily deixou, uma camiseta de um acampamento bíblico, e avisa Stephanie para não revirar o passado de Emily. Stephanie então vai até o acampamento procurar mais informações sobre ela. Ao mesmo tempo que vemos Sean em um restaurante. Logo Emily chega ali e revela estar viva para Sean. E o quão ela está desapontada por ele ter ficado com Stephanie poucos dias após a sua suposta morte. E nisso uma ameaça com uma arma apenas para puxar o gatilho e revelar que a arma estava sem bala. Após isso, Emily encontra Stephanie ao lado de seu túmulo, e explica por que ela fez tudo isso. Ela diz que a moça que foi encontrada no lago na verdade é sua irmã gêmea. E que quando elas tinham 16 anos elas mataram o seu pai por ele maltratar muito elas. E por ninguém acreditar na versão delas, elas trocaram de nome e fugiram separadas. Porém ela explica que há pouco tempo a sua irmã voltou e a chantageou com isso, a obrigando a matá-la. O que deixou a deixa perfeita para ela e Sean pegar o dinheiro do seguro. Então Stephanie diz que não acredita que Sean participou disso e que ele falou que ela era uma mentirosa compulsiva. E Emily responde isso mostrando uma gravação da conversa dela de Sean no restaurante, onde ele diz que Stephanie não significa nada para ele e que ele pensou em Emily todo o tempo em que ficou com ela. Após isso Emily vai conversar com Sean e colaborando com a polícia. Ele e Stephanie fazem uma encenação fazendo ela confessar e atirar em Sean e uma live para o canal de Stephanie. E quando Emily descobre isso tenta fugir, porém acaba sendo atropelada e presa. 6 meses depois vemos que o canal de Stephanie bateu 1 milhão de inscritos. E que ela continua ensinando receitas e resolvendo casos não solucionados e que Emily foi condenada a 20 anos e está se adaptando na cadeia.